Agora eu acho que vai dar certo, hein? Pronto, agora tem uma galera entrando, que bom. Bom dia, pessoal, tudo bem? Estão me ouvindo? Hoje a gente vai bater um papo com o meu querido amigo, exemplo de profissional, de pessoa humana, Bruno Maziotti. Não vou fazer rodeios, não. Vou ficar com muita saudade dele, então já vou chamar. Olha ele aí. E alô? Vamos que vamos, Renatinho, vamos que Vamos vamos. que vamos, querido. Que bom, rapaz, que você está aqui. Vou fazer Imagina. um preâmbulo aqui só para a galera chegar, só para o pessoal chegar. Bruno, o futebol, ele é uma paixão na minha vida, né? A gente está agora com uma dificuldade grande de adaptar até o nosso senso de comunidade por falta do esporte. É Sim, impressionante hoje como eu percebo que o falar do futebol, o ver a rodada, o ver a Champions League, o ver o Campeonato Carioca, me faz ter senso de comunidade. E eu imagino para você que trabalha no meio do futebol, que você vai ter que ter dois ganhos, ou está tendo dois ganhos aí, que é não perder a valência física e não deixar que os seus atletas percam a valência cognitiva nesse momento, né? Porque para eles, então, tá sem o trabalho, tá sem esse senso de comunidade no desporto, deve ser complicado. Além de tudo que a gente vai falar hoje, eu estou só esperando o pessoal chegar, além de tudo isso que nós vamos conversar hoje, eu nunca vou deixar de linkar a parte física, que eu sei que você é um expert, tem muito para doar para a gente, mas eu quero sempre que a gente linke essa parte da neurocoisa, da neurocognição, por isso que eu botei o tema da live hoje de futebol e neurocoisas da vida. Bom? A gente E o bateu Renato, e 70 pessoas, a gente começa. só para curiosidade, para quem conhece um pouco da minha história, sabe que a neuro ela veio primeiro para mim. Não, a gente É, não sabe, não. é, Vamos falar disso. entendeu? Isso é curiosidade. Então, não dá para tirar uma coisa da outra, entendeu? É a mesma coisa do carro trabalhar com a parte mecânica e sem a parte elétrica. Então não Que adianta, bom. Ó, tem uma entendeu? galera saudando a gente aí, o Haldrey, Henrique, O Rodrigão. velho Haldre, O conhecido. Haldrey, meu irmão, o que é o Haldrey, né, velho? Ele pega onda, ele diz que pega onda ainda, cara. Não, ele pega onda. Eu conheço o Halder desde a época do Flamengo. O Halder é o cara das antigas também em Das relação a antigas, das do antigas. trabalho de esportivo, um trabalho com a equipe de natação da seleção brasileira. É um cara que está aí no mercado há muito tempo e faz um trabalho sensacional. Haldrey é um querido, queridão, um amigão meu também. E muita gente boa. Diego Paiva, Tiago, Diegão, Wallace, Danilo, Camila. Camila está comigo há muito tempo também, uma fisioterapeuta brilhante. Trabalha no futebol em cadeira de rodas. que E bacana. futebol é um só mesmo, cara. Quando eu vejo aquela galera marcando o gol, vibrando, esquecendo as limitações funcionais que tem, eu acho. Eu só penso que todo mundo tem limitação funcional, né? Todo mundo se aprimorando, né? Exatamente. Eu acho que quem nunca teve essa sensação de marcar um gol? Nem na pelada do bairro que seja, Que sabe, seja, a né? sensação única, né? Então, todo mundo aqui era perna de pau, se não teria Todo virado jogador mundo. de futebol, mas com as limitações funcionais que a gente tinha, que temos até hoje, a gente comemorava o gol, não deixava de comemorar. Funcionais cognitivas. Fábio Feitosa, querido Fábio amigo meu, Feitosa. foi meu calouro, agora Você é um tá. amigão. Foi nosso, Foi calor. nosso. Estamos ficando velho. Estamos Vamos revelando aqui a deixar, idade. vamos deixar isso para depois. Brunão, falar em ficar velho, vou falar aqui, eu quero saber da neuro de você. Já estamos aqui em 70, então vamos começar. O,
a nossa história, cara, ela tem uma coisa muito importante, porque eu quero saber, primeiro, por que você pensou em fazer fisioterapia? Eu sei que não foi a sua primeira opção. Conta essa Não. história aí. Vamos lá. Primeiro, dar boa tarde, um bom dia para todos que estão nos acompanhando. Que horas tem aí? E eu tô no Brasil. Eu tô no Ah, que Brasil. bom, velho. Eu consegui pegar o último voo. Eu consegui pegar o último Oh, voo que delícia. para São Paulo. Estou em São Paulo, né, atualmente. E então para mim foi importante porque era um momento que a gente estava com a França toda ela fechada em função da quarentena editada pelo Macron, que era importante. Eu apoio o fato de a gente estar em casa. Mas nesse momento, para mim, como era importante também estar próximo da família, mesmo que não podendo vê-los, era importante estar aqui para poder, caso acontecesse alguma coisa, a gente estar dando o suporte necessário. Então, assim, só para colocar um pouco a questão da história da fisioterapia, como é que ela surge, a minha primeira opção foi odonto. Na verdade, essa opção da odonto ela foi quase que uma imposição de família, porque o meu avô, por parte de mãe, era dentista e tinha feito um ótimo trabalho como dentista, enfim. Então, existia essa continuidade do sonho de ser dentista. Na época, a faculdade que eu cursei, ela possibilitava você entrar para a área de saúde e fazer as disciplinas comuns básicas. Né? Então, a gente tinha a possibilidade de definir isso mais para o segundo semestre ou terceiro semestre. Então, eu começo com o odonto. Saudosa Gama Filho. Saudosa Gama Filho, Cara, exatamente. coisas da vida, né? Como pode uma referência. O ministro da Saúde exatamente. se formou na Gama Filho. Exatamente. E era uma das melhores do Brasil na época, para fazer, como mesmo sendo particular, era uma das melhores do Brasil. E, por incrível que pareça, o curso de fisioterapia naquela época era o quarto melhor do Brasil, ou o terceiro melhor do Brasil, comparado com as universidades federais e particulares. Então, nós que viemos da nossa saudosa e Baixada Fluminense, Nova Iguaçu, tinha todo o desafio de poder ir para lá. Para mim foi a escolha mais acertada. E nesse momento da escolha, eu começo a não me identificar com a profissão, com o universo que surgiria no futuro para odonto. E aí, por uma situação do destino, podemos falar assim, ou chamado, eu tive um primo que sofreu um acidente de asa delta. E esse primo sofreu um acidente de asa delta, ele ficou muito tempo acamado no hospital, ele ficou numa situação de coma. E nas visitas que eram possíveis ser feitas a ele naquele momento, eu sempre via um profissional trabalhando com ele, dentro do CTI. E como a recuperação do meu primo ela foi uma recuperação fantástica, sem nenhuma sequela motora ou cognitiva, eu me apaixonei pelo universo da profissão naquele momento. E eu achava que o profissional que trabalhava com ele no CTI era um neurologista, um neurocirurgião, enfim. E depois eu descobri que era um fisioterapeuta e fazia a parte neurológica dentro do CTI. Então, quando eu via o meu primo sentado numa cama, né, ainda assim em coma, e esse fisioterapeuta, esse profissional, trabalhando, entrando com as estratégias motoras já, estimulando de forma precoce, toda a questão neurológica e sensitiva, aquilo me chamou muita atenção. E aí eu não tive dúvida em mudar a minha carreira, até porque, como eu já disse, a primeira parte era básica, era comum à área de saúde, e aí eu faço a opção. O que eu faço de diferente nesse momento foi começar a conhecer um pouco mais do universo da fisioterapia, que talvez eu não conhecesse menos do que as outras profissões. E aí eu começo a buscar os estágios de observação, né, os estágios observacionais, naquele momento para entender qual era o universo de trabalho que eu teria à frente. E aí só aumentou a minha paixão e, enfim, aí eu começo já a observar o atendimento, o trabalho do profissional já no segundo período. Então, o meu envolvimento com a profissão, ele começa muito cedo e de uma maneira muito forte desde o início da faculdade. Eu começo a moldar a minha carga horária da faculdade, as disciplinas, para quem estudou comigo sabe disso, e às vezes eu tenho memórias dos meus grupos, né, de trabalho, das disciplinas que eu frequentava, então mudava os meus horários de faculdade para poder
ajustar aos estágios, porque eu achava importante também o acompanhamento. Mesmo que eu não conseguisse colocar a mão no paciente, que não tinha capacidade técnica naquele momento, as situações, para mim, já começavam a ficar claras naquele momento e aumentava ainda mais a minha paixão. Mas, desde então, já pensando na área neurológica. Uhum. Essa era a ideia. Então, eu passo toda a universidade experimentando as áreas, desde que eu acho que hoje talvez seja aí um grande conselho que eu possa dar para os alunos, realmente experimentar as áreas, né? Se experimente, para que você possa, de fato, poder fazer a escolha mais acertada, porque você vai ter que se enxergar fazendo isso daqui a 20 anos. Perfeito. Então, o aconselho nesse momento é você ter a possibilidade de poder experimentar. O universo da fisioterapia ele não se resume só à parte neurológica ou desportiva, você tem diversas áreas. Você pode descobrir outras possibilidades que a fisioterapia vai te dar, desde que você se possibilite a experimentar e conhecer qual é o universo que a profissão ela te propõe. E que não é pouco. Né? E que não é pouco. Eu sou muito defensor da profissão e tenho muita dificuldade em aceitar que as pessoas que, quando se formem, reclamem da profissão, no sentido de que ela oferece pouco e que as possibilidades de oferta do profissional da fisioterapia são restritas, o mercado é isso, o mercado é aquilo. Não, quem dita o mercado é o profissional. Então, os desafios que eu tive na profissão e que ainda tenho são os mesmos daqueles alunos que se formaram ou se formarão daqui a algum tempo. Né? Uhum. É você que vai definir o que você quer na vida. E aí eu sempre faço uma brincadeira, que é o seguinte: a vida é dura para quem é mole. Mas eu costumo dizer que a vida é mais dura para quem é mole, porque a vida é dura. Né? É a gente que deve transformar ela. Então, assim, todo mundo quer um lugar no sol. Eu gosto de lugar na sombra. Então, eu prefiro fazer as coisas para que eu tenha esse lugar na sombra. Então, durante a faculdade, eu começo a encontrar essas possibilidades de experimentação. Então, já no final da faculdade, começo a delinear também já para a área esportiva. E a área esportiva, para mim, ela estava sempre inserida num contexto de competição, de adrenalina, essa coisa da rotina pesada, e isso me agradava bastante. Então eu fui juntando o conhecimento da área desportiva com a área neurológica. Quando eu me formo, eu vou em busca desse conhecimento da área neurológica. Então eu fui um aluno e um profissional que experimentou muito, desde a área neurológica, para quem conhece, gosta de BOBAT, facilitação neuromuscular, com o FNP, o PNF, a integração sensório-motora, buscando para o atendimento de criança especificamente. Que bárbaro. Mas a situação foi delineando para uma especificidade maior para o esporte, e eu comecei a unir o conhecimento, que a base do conhecimento que a neurologia me trouxe, me dá até os dias de hoje, para que a gente tivesse uma prática terapêutica um pouco mais assertiva, que eu acho que para mim facilitou muito. Que bom, Bruno. Eu tenho dois comentários aí, né? Primeiro é a inspiração. E na minha escolha terapêutica, eu tenho várias inspirações. Hoje eu vou falar um pouquinho mais de você, mas você foi uma, porque eu era do mesmo bairro que o Bruno. A gente morava vizinho, entendeu? E amigo mesmo de família, amigo de criança. Rafa, Juninho, tia Neide, a galera... Família mesmo, né? Família. Quando você decidiu fazer fisioterapia, eu não sabia que a fisioterapia existia. Então, igual esse rapaz que estava mexendo no teu primo, não sabia que você estava vendo, você não sabia que eu estava te vendo. E hoje eu sou fisioterapeuta também, por causa dos seus exemplos. Eu quero deixar isso claro, porque tem várias pessoas que são exemplos para mim aqui na live, tá? O pessoal chegando. A gente precisa ter a ideia do quanto exemplo nós somos, tá? Eu pego Fábio Marcelo, por falar em exemplo, né? Entrou agora aí, tá dando um salve pra gente. Pessoal, quem quiser deixar pergunta, bota aqui nessa caixinha de pergunta, tá? E do lado da caixinha de pergunta tem uma seta para você chamar mais gente, para bater esse papo, tá bom?
Eu vou tentar deixar essa live salva no YouTube da Trato Ubuntu. Depois vocês dão uma olhada lá, Trato Ubuntu. Vou tentar, mas vamos aproveitar agora esse momento. E a ideia do ser exemplo, né, do estar sempre adiante, quando eu tentei, em algum momento da vida, largar a bioquímica, você sabe, da minha carreira acadêmica, sim, eu estava no Uruguai e um professor chamado Henrique de la Cruz. Eu falei, cara, eu vou para a educação, meus experimentos não dão certo, publicar em bioquímica, meu Deus do céu. E aquela vontade de ser o melhor na área, né? E eu percebendo que eu não era o melhor bioquímico naquele momento, isso lá para anos 2002. E esse cara, ele era professor de Yale, muito novo. Ele foi um dos professores mais novos de Yale e ele era cubano. E eu conversei isso com ele num barco, no momento entre congresso, né? Aquele momento de descontração. Aí depois ele me chamou de novo e falou assim, Renato, quantos pretos você conhece na bioquímica? Aí eu olhei para ele, fiquei com uma raiva, Bruno. Falei, esse cara vai falar de preto agora, meu irmão? Porra. E eu pensei aquilo rápido e ele falou assim, porque eu não conheço outro cubano professor de Yale. Eu não conheço outro latino professor de Yale. Então, quando eu pensei em desistir de ser professor de Yale, eu pensei o quanto estariam me olhando e não tendo a chance de ser professor de uma das melhores universidades do mundo, porque eu desisti. E essa é a ideia do exemplo, né? Óbvio que eu não larguei a bioquímica, né? Fiquei na área depois dessa conversa. E você tem ideia do exemplo que você é hoje para os meninos, para os brasileiros que querem sair do Brasil e trabalhar no futebol de ponta? Eu acho que, óbvio, que tem o Newton lá na nossa geração, trabalhou contigo, tem uma galera que a gente tem que honrar, mas talvez uma carreira tão sólida, não é sólida porque você fala que é sólida, não, porque os jogadores te dão essa referência, né? Que você construiu. Você tem ideia dessa referência que você se tornou? O Renatinho, assim, eu gosto muito de ouvir e eu te agradeço assim pela memória de você falar que se inspirou o fato de ter feito e buscado a fisioterapia por ter encontrado um exemplo. Nesse caso, eu te ajudei a buscar esse caminho, mesmo que não através das palavras, mas através das ações, porque para mim esse é o exemplo que marca, né? São exemplos através das ações que fortificam o teu conceito em relação ao que você pensa, porque as palavras o vento pode levar e assim vai. Mas eu também faço aqui uma ressalva em relação à persistência, porque nos dias de hoje a gente tem muita dificuldade em lidar com as frustrações, né? A gente tem muita dificuldade. Talvez eu vou fugir um pouquinho do que a gente está falando, mas é importante colocar isso. Você precisa primeiro entender entre a persistência e teimosia, né? Porque são coisas diferentes. Mas você também deve ser persistente naquilo que você acredita. Então, o fato de eu buscar a fisioterapia e querer entender o universo que eu estava entrando era justamente para que eu pudesse ter força o suficiente para lutar pelo aquilo que eu quero. A primeira resposta é essa: você quer ser fisioterapeuta, você quer ser médico, você quer ser advogado, porque você vai encontrar dificuldade. Né? Esse exemplo que você deu do professor cubano em Yale, possivelmente a primeira dificuldade que ele teve era complementar os estudos em Cuba. A gente conhece um pouco da história do país e sabe da dificuldade. A segunda que ele deve ter encontrado era sair de Cuba, né? Para que pudesse virar uma referência e ser um profissional reconhecido, até que a Universidade de Yale tivesse trazido ele para virar dentro do seu quadro de docente. Então, assim, eu gosto dessas inspirações porque as dificuldades elas vão surgir para todo mundo. Para todo mundo. Então, o aluno que estiver se formando agora, não espere um mercado fácil. Mas esse mercado fácil não é uma coisa exclusiva da fisioterapia. É para toda a profissão. Se você quer ser um profissional de referência, você vai precisar investir tempo, renunciar algumas coisas,
mas isso em prol de um objetivo que você definiu lá atrás. Então, assim, quando você me pergunta se eu me vejo exemplo, não, eu não tenho essa ideia, eu não tenho essa dimensão. Talvez isso me ajude a me buscar um pouco mais digamos assim, de continuidade nos meus estudos, de dedicação, porque quando eu tenho essa possibilidade de não pensar em ser exemplo, porque eu acho que ainda falta muita coisa para que eu possa virar exemplo para alguém, isso me ajuda a manter a disciplina de dar continuidade no que eu preciso fazer. Agora, uma coisa eu posso te dizer, eu tenho muita responsabilidade com a profissão. Isso eu tenho muito. Principalmente, não é o fato de eu ter ido para fora, ou já estar muitos anos fora do Brasil, enfim. Não, porque esses desbravadores, assim como você citou, já tivemos vários outros em diversas áreas. Né? Você deu o exemplo do Fábio Marcelo, o exemplo do Newton Petroni, e assim como outros que já passaram essa experiência de viver fora e representar a profissão. Isso também eu gosto de estar lembrando, porque nos dias de hoje, eu acho que aí é um grande problema da fisioterapia, é a gente não ter as nossas referências e não dar valor às nossas referências. Perfeito. Então hoje, por exemplo, eu que busco, você como um cientista de uma formação acadêmica apurada, e eu que busco essa formação acadêmica, terminando meu doutorado nesse momento, enfim, mas isso não significa que aquele profissional que desbravou lá atrás, que não fez um mestrado, que não fez um doutorado, não tenha a vivência necessária para ser exemplo para alguém. Perfeito. Entende? Então, assim, se a gente começa a olhar para trás na fisioterapia, assim como faz as outras profissões, e reverenciam, ou pelo menos lembram desses profissionais que lá atrás conquistaram alguma coisa, para que a gente pudesse estar hoje falando sobre o nível da fisioterapia que subiu, né, e vem subindo dia a dia, a gente precisa falar isso, porque a dimensão entre vivência e ciência, elas são coisas extremamente importantes. Quando você consegue somar a ciência e a vivência, você se torna um profissional melhor. É por isso, então eu não preciso destacar o profissional que vivenciou como um indivíduo que não conhece nada, e também não preciso renegar o profissional que é aquele que só trabalha com a ciência, que não tem conhecimento nenhum prático e não pode aplicar. Não, são coisas que andam de forma paralela. Essa situação. Então, eu não sei por que a gente precisa estar renegando uma situação da outra, porque é nesse sentido que eu vejo o crescimento da fisioterapia. Então, quando você me pergunta, e eu vou ratificar essa resposta, eu não me vejo exemplo, mas eu me vejo responsável, principalmente no momento que eu me encontro, que é trabalhando fora do país, sendo responsável pelo Departamento de Saúde, principalmente da área de recuperação e na área de prevenção de uma instituição esportiva que investe muito para ter o seu retorno, eu me sinto responsável de ser um representante da fisioterapia brasileira lá fora. Assim como outros já fizeram. Isso não é uma ação exclusivamente minha, mas de muitos outros já vivenciaram isso e continuam vivenciando. Existem muitos exemplos aí fora que talvez não tivessem ou não tiveram a oportunidade de estar falando ou de aparecer um trabalho, mas que fazem um trabalho de maneira exemplar e profissional, assim, de forma muito reconhecida. Que bom. Brunão, outra realidade que a gente vive hoje é com o coronavírus. Não dá para não saber que isso está abatendo todo mundo, que a sociedade mudou, existia um mundo, né? Vai existir outro mundo agora. E eu tenho muito orgulho de poder dizer que eu tenho uma galera grande aqui no mundo representando a fisioterapia, quando não era citada, quando não era lembrada como um dos pilares da área da saúde. E hoje a gente sabe que se não há fisioterapeuta no CTI, não há respirador, não há paciente salvo. E essa ideia do fisioterapeuta no mundo, como é? Eu sei que lá na França tem o kinésio ou algo parecido com a fisioterapia. Eu não sei como é que era na Ásia. Como é que você encontra seus colegas do mundo e vê a formação deles? Essa é uma pergunta ótima, assim. E nós temos uma formação acadêmica muito ampla, né?
Acho que, em detrimento de algumas mudanças de carga horária, hoje a fisioterapia ela passou por um processo de ajuste de carga horária que foi necessário para adequar hora-aula, para adequar calendários acadêmicos, enfim. Eu vim de uma formação e que tínhamos em torno de 5.400 horas. Né? Hoje ela reduziu um pouco, se não me engano, está em torno de 4.600, 800, ou de 5, porque no meu período ainda estudava, eram 5 anos a fisioterapia. Né? Pela necessidade de tamanho da formação acadêmica que deveríamos ter para sair habilitado a exercer a profissão. Isso não significa que existem profissionais com qualidade menor hoje do que antes. Não, não é isso. É ajuste. E todo ajuste é necessário com a demanda que a gente encontra nos dias de hoje. Mas ainda assim, mesmo com um pouco da redução dessa carga horária, a formação do fisioterapeuta brasileiro ela é uma das maiores e mais respeitadas do mundo. Quando nós tivermos um olhar um pouco mais voltado para essa percepção e diminuir o nosso complexo em relação a terceiro mundo, você vai entender que o mercado mundial está aberto para o profissional da fisioterapia brasileiro. Então, eu vou te dar um exemplo. Os meus pares na França, que são chamados kinesiólogos, a gente chama carinhosamente de kiné, eles têm uma formação um pouco mais técnica. A formação deles, elas passam por 2 anos a 3 anos no máximo. O que acontece de diferença, e aí vem aqui uma chamada de atenção, é que depois dos 3 anos de formação do kiné, ele já emenda num programa de Master 1, que é o primeiro ano do mestrado. Né? Então, o 4º ano para ele é o primeiro ano do mestrado. E o 2º ano, ele já completa, já entrando para o programa de doutorado. Ou seja, em 6 anos, o kiné, ele pode já se formar em fisioterapia, terminar o doutorado e o mestrado. Esse mestrado e esse doutorado é que faz com que a comunidade europeia reconheça um pouco mais e fique enganjado nos trabalhos de pesquisas que faltam para a gente. Por incentivo do governo, por incentivo das universidades particulares, enfim, toda a dificuldade que você, como cientista, sabe que existe no meio acadêmico. Mas eu acho que essa facilidade que eles têm para fazer um mestrado, doutorado, ajuda muito. Mas isso, Renato, é importante porque eu acho que toda vez que você tem um objeto de pesquisa, que você vai desenvolver a sua pesquisa, seja ela no mestrado, seja ela no doutorado, se você tem vivência e você sabe o que você quer, a sua hipótese é uma hipótese que vai impactar. Né? Não faça o mestrado apenas por fazer. Procure buscar uma causa específica para que você faça. Até para que você não perca a paixão de desenvolver a ciência. Isso é importante a gente ter em mente. Né? Deixa eu tentar identificar que hipótese que eu quero gerenciar e a prática pode ajudar nisso. Se você experimenta, se você faz o estágio, se você se dedica a isso, a chance de você desenvolver a sua hipótese no seu mestrado e continuar isso no seu doutorado, ela é muito grande, porque você entende que a ciência ela vai poder impactar na vida das pessoas. Então, por exemplo, na Ásia já não tem a profissão. O profissional da recuperação na Ásia, principalmente na China, onde eu morei durante 3 anos, eu não encontrava esses profissionais. Então, esse profissional é quase que importado. Existem muitos profissionais brasileiros que trabalham na China, nas unidades hospitalares, justamente para desenvolver isso. O profissional dessa área de recuperação, ele trabalha muito mais com os fundamentos da medicina oriental, que é a acupuntura, que é a reflexologia, que é o shiatsu, que é o trabalho da naturopatia com a medicina através do tratamento de ervas, das plantas medicinais, enfim. Então é uma visão diferente que eles já estão adaptados com isso há quase que 5.000 anos. Existe um conhecimento desenvolvido de forma específica em toda a prática e a vivência que eles têm ao longo desses 5.000 anos de história. Então é uma possibilidade muito grande do mercado para o profissional brasileiro da área de fisioterapia. Porque, além disso, de todo o conhecimento clínico e funcional que é desenvolvido na nossa formação acadêmica, há também um conhecimento agregado que é da área, na minha área especificamente, de treinamento esportivo. Isso ajuda muito a ser um referencial e um diferencial para o profissional. Assim como os profissionais da fisioterapia que trabalham hoje, que estão na linha de frente do combate do Covid-19,
medir e de calcular, e através... Eu lembro muito do professor Zé da Rocha, que foi um dos precursores da área de respiratória, Querido Zé da Rocha. que trabalhava e assim, já desenvolveu um trabalho muito grande na área com a parte do desmame, dos respiradores, dos cálculos já que eram estava à frente prescritos. naquela época. Já estava à frente naquela época. Então, assim, isso é importante a gente lembrar de novo. Eu volto aqui a falar das nossas referências, que são profissionais que já estavam aí lutando para que o patamar da profissão seja diferente nos dias de hoje. A grande diferença europeia também, Bruno, se nós temos hoje um patamar científico e técnico do brasileiro que há de ser reconhecido lá fora, nós temos que reconhecer lá fora que a ancestralidade é algo muito referenciado. Você vê que você anda no Parque des Princes, anda em qualquer lugar em Londres ou até mesmo na Ásia, você vê que as pessoas que vieram antes são estátuas reverenciadas, são nomes de locais que as pessoas sabem por que aquele nome existiu. O latino não sabe nem quem é o bisavô, culturalmente falando. Então, saber quem foi o nosso pioneiro histórico nos dá o alicerce e a base para a gente prosseguir. E esses técnicos, né, esses hands-on que estão aqui no Brasil, eles, infelizmente, estão relacionados à sua idade, que é outro preconceito que eu acho que é menor lá fora. Durante o doutoramento, eu tinha no meu laboratório uma senhora chamada Mimi. Mimi nunca foi professora, ela era americana e o marido dela era diplomata. Então, ela, como pesquisadora, tinha que viajar com o marido o mundo inteiro. Então, ela não conseguia se fixar. Mas ela era respeitadíssima como cientista e pela idade, pela experiência, ainda que não tenha adquirido uma posição de professora. E aqui, a gente parece, né, que a idade vai desfavorecendo o profissional e deveria ser o contrário, né? É quando a mente está melhor que é a hora da gente começar a valorizar esses colegas e também incentivar os colegas que não são meninos e meninas recém-acadêmicos a fazer academia. Isso. Porque eles têm a melhor vivência e pergunta que só ele pode ter. Ninguém vai perguntar sobre força, ninguém vai perguntar sobre potência, ninguém vai saber das nossas valências, a não ser a gente. Aí a gente vai para uma área, como eu tive que ir, porque eu não tive oportunidade de ter colegas anteriores no Rio para me orientar, para a área básica. Eu amo a área básica, eu dou aula de área básica, eu trabalho com a área básica. Hoje consegui migrar do básico para o clínico. Mas se você não tem colegas fazendo perguntas funcionais de fisioterapia, a gente não tem a nossa área respondendo o que é dúvida para a gente. Então, Exatamente. Muito importante. E nessa busca do conhecimento hoje, desse quase que um desespero de você se caracterizar por métodos, né? Talvez seja mais assertivo e seja mais eficiente se você se conceituar através de conceitos. E aí é onde entra o conhecimento das disciplinas básicas. Na minha época de professor universitário, né, durante quase 5 anos, quase 5 anos, e na andança dessas aulas que eram ministradas ao longo do Brasil pela pós-graduação da Universidade Estácio de Sá, eu lembro que existia uma preocupação já naquela época, estou falando de torno de 2003, 2004, das pessoas buscarem, eu quero me formar em determinado método, eu quero ser isso, eu quero ser pata, eu quero ser ista, eu quero ser... Quiro! Você deveria ser euta primeiro, né? Fisioterapeuta. A partir disso é que você vai começar a entender o que vale e o que serve para a sua prática. Então, nessa época, nós tínhamos um grande centro de reabilitação, era mantido pela Universidade Estácio de Sá, e juntamente com a iniciativa do Ronaldo, na época, o Ronaldo Fenômeno, que tinha o centro de reabilitação R9, nós tínhamos uma preocupação muito grande naquela época de dar todo esse fomento e essa
essa fomentação em relação ao conhecimento, essa difundir o conhecimento, que nós reuníamos os alunos, que eram 90 estagiários naquela época, 90. Nós tínhamos um centro que abria de domingo a domingo, e sábado e domingo era um grupo de estagiários que vinham das regiões mais distantes do Rio para poder fazer o estágio naquela época. Então era uma responsabilidade muito grande, porque era muita gente se formando naquele momento. Era o boom da fisioterapia em termos de quantificação de alunos. Então a gente jogava muita gente no mercado e a nossa responsabilidade enquanto preceptor de estágio era de dar uma formação qualificada a esses alunos. Então organizações dos seminários semanalmente, que era uma dificuldade para a gente poder fazer, porque os alunos achavam que no primeiro momento era um saco, a responsabilidade está lá. Nós trazíamos essas reuniões clínicas, além de semanais, uma grande reunião mensal para todos os alunos, de fora inclusive, para que pudessem assistir os seminários. E eu lembro de um exemplo de uma estagiária, da Fernanda, eu posso citar o nome dela, que ela era monitora do Fundão, como mentora da parte de disciplina básica, e hoje é uma professora de Harvard. Nós estamos falando de uma aluna que saiu do Brasil e foi para Harvard, trabalhou, continua trabalhando e se tornou uma referência através da disciplina básica. Olha a importância que isso teve na vida dela. E o trabalho de desenvolvimento dela foi desenvolvido todo em disciplina básica, em neurofisiologia. Então, por que não você... Por que se você tem uma possibilidade de aprender e se tornar mais eficiente, porque se você me pergunta assim, de maneira clara, qual é a sua diferença em relação para alguns outros? Talvez eu possa te dizer que é me voltar sempre para os conhecimentos das disciplinas básicas. Perfeito, eu não abro mão disso. Eu não abro mão disso. Existem muitos métodos que você pode estar usando e são válidos, mas quanto mais eu busco conhecimento, mais eu me volto para a ciência básica. E isso tem me ajudado muito na minha vida profissional. Diz que para a fisioterapia funcionar, basta ser fisioterapia, né? Esse é o ponto. Bruno, movimento. Essa parte tua de gestão, ela tem a R9, tem o Corinthians também. Eu lembro de uma entrevista do Ronaldo dizendo que talvez o que ele mais tenha gostado de ter participado do Corinthians foi ter deixado um legado de estrutura para o Corinthians. E quando ele falou isso, eu lembrei logo de você. E você consegue ver isso também quando você chegou e quando você saiu do Corinthians, como aquilo mudou? Como você conseguiu influenciar para a estrutura, para o fisioterapeuta trabalhar, ficar melhor? E sim. Fala um pouquinho dessa sua experiência lá. E isso aconteceu na China, está acontecendo aí na França. Como é que são as estruturas? Nós estamos falando, datando aqui a época, em 2009, né, início de 2009. Só para relembrar um pouquinho, antes da chegada do Ronaldo no Corinthians, nós estávamos na Itália, ele tinha sofrido uma lesão séria no joelho, né, já no joelho esquerdo, e lesão igual a que ele tinha sofrido em 97, que demorou um pouco mais para se recuperar, em torno de 2 anos, todo aquele sofrimento que o povo brasileiro já conhece, e a história de superação do Ronaldo. Em 2008 ele sofre a mesma lesão na Itália, a gente já estava na Itália, no Milan na época, mais precisamente, e existia uma preocupação maior de não se recuperar, porque ele já tinha 31 anos, já tinha ganhado todos os seus prêmios pessoais, vida profissional já consagrada, enfim, e o sacrifício que seria demandado a seguir era realmente, de fato, muito grande para isso. E essa história é curiosa, eu gosto de lembrar, porque assim como a gente busca a ciência básica para nos orientar, né, para nos guiar na formação, eu também acho que a gente precisa ter uma outra prerrogativa que é muito importante, é ajudar ao ser humano. Se você tem a possibilidade de ajudar o ser humano e você gosta de fazer isso, você tem 2 características importantes para se tornar um bom profissional, né? Primeiro, ajudar o ser humano, e a outra, ser um curioso e inquieto, né? E talvez isso seja as características mais marcantes, que seja curioso e seja inquieto. Então, em 2008, ele sofre essa lesão, nós tínhamos essa preocupação se seria possível ou não, onde muita gente duvidava, inclusive o próprio atleta duvidava da possibilidade, porque se a gente seguisse o curso de uma recuperação que foi feita ao longo de 2 anos, quando ele tinha 19, 20 anos,
isso se repetiria e ele voltaria a jogar com 33 anos de idade, que aí a gente sabe que as chances seriam muito menores. Então, pois bem, a recuperação, a cirurgia foi feita na França, nesse momento, nós estamos falando de lá de 2009, do final de meados de 2008, e eu faço toda a recuperação do atleta na França. Por que a escolha da França? Primeiro que o cirurgião que já tinha operado da primeira vez estava lá ainda, e nós optamos em fazer com a mesma equipe cirúrgica. E segundo, que naquele momento eu achava que todo o fato da mídia por trás, dos apelos, todo o engajamento que teria no Brasil, talvez dificultaria ele a se engajar e a focar na sua recuperação. E aí foi um fato curioso, porque na semana em que o atleta está internado, eu lembro que eu acompanho a cirurgia, eu passo a semana, e aí é interessante porque a cirurgia foi feita no hospital público na França, né, no Saint-Pétrier, que é um hospital de referência na medicina francesa. E então ele foi tratado como um indivíduo normal. Né? Ele tem lá o seu quarto, fica internado na mesma ala que todos os pacientes franceses operam e ficam aguardando lá. Então, e eu lembro que num dado momento, o Ronaldo, talvez poucos conheçam essa história, ele acorda de um pesadelo à noite, e eu dormindo no corredor do hospital, porque existia ali uma demanda grande de acompanhamento, enfim, e os familiares na época não estavam acompanhando, e o Ronaldo tem um pesadelo e ele fala assim, putz, eu tive um pesadelo. Eu falei, mas o que aconteceu? Eu sonhei que estava no Maracanã, todo mundo esperando, olha só o tamanho do problema que tínhamos a seguir. E eu sonhei, estava no subconsciente dele. Ele sonhava que estava todo mundo no Maracanã esperando ele entrar no campo, ele atrasado e não conseguia correr para voltar, com todo mundo esperando. E naquela hora me dá um insight, o Renato, e aí eu começo a pensar assim, esse cara não está com a carreira pensando em parar. E eu não acho justo, e aí vem uma coisa de, talvez possa ser prepotência minha, mas eu falei, não vou deixar a lesão, ou um atleta desse nível, perder para essa lesão. E aí começa todo o engajamento e preparação mental para que ele pudesse voltar a jogar. E a primeira coisa que nós fizemos vamos por partes. Né? Você primeiro se recupera como indivíduo, pai de família, né? Um indivíduo que quer ter suas atividades de lazer, ter a sua vida social normal, e a partir disso, se tudo correr bem, aí talvez a gente comece numa situação de atleta. Porque ele sabia os desafios que viriam a seguir. E foi uma recuperação sofrida, porque é uma lesão de grande porte, então demandava um pouco mais de uma força mental maior do que talvez no primeiro momento. E toda a recuperação se desenvolve em 2008, conseguimos recuperar em 7 meses, um prazo que estava muito acima das expectativas, que na época a expectativa era para 13, 14 meses. E talvez isso faça com que ele volte a jogar, porque a recuperação ela foi uma recuperação sem nenhuma intercorrência, e isso ajudou muito. E aí eu trago o Ronaldo para a volta para o trabalho final, que era o trabalho no Flamengo, naquele primeiro momento, porque eu já tinha passado pelo Flamengo, foi meu primeiro clube, isso me possibilitou ter os caminhos abertos para lá. Mas no final de contas, todo o desfecho foi feito para o Corinthians. Quando a gente chega no Corinthians, já em 2009, encontramos uma estrutura onde ela não ofertava a qualquer atleta, não era o Ronaldo, a qualquer atleta, o seu desenvolvimento enquanto profissional. E existia uma preocupação do clube naquele momento, já de pensar em, ok, nós temos um atleta da magnitude do Ronaldo, mas a gente precisa mudar alguma coisa. Temos que construir estádio, temos que... Não, gente, vamos ajeitar primeiro a casa. A gente não tem casa, e vocês estão pensando em comprar o carro. Vamos fazer o inverso, vamos arrumar a casa para que a gente pudesse dar a possibilidade de cobrar e tirar o melhor dos nossos atletas. E aí começa a todo o desenvolvimento do trabalho que foi feito no Corinthians. Eu tive a possibilidade de vivenciar 7 anos da minha vida profissional lá. Nos primeiros 3 anos foi um trabalho muito árduo de elaboração de processo, criação de integração de todas as áreas. Como o novo traz, né, o medo, a gente tinha a possibilidade também, o futebol tem um pouco disso, e eu faço aqui a meia-culpa, porque tudo que é o novo, toda a implementação, isso traz um pouco de dificuldade, porque o futebol ele vive enraizado dos seus processos antigos.
Então, por exemplo, a definição de departamento de saúde, ela me agrada muito mais do que departamento médico. Porque toda tomada de decisão hoje, ela passa por um processo de transversalidade. Não é mais uma pessoa que define isso, porque as áreas elas se distribuem e existem essas integrações dessas áreas. Então, o único profissional não é capaz de fazer isso hoje. Daí a importância do papel do fisioterapeuta, de reconhecer o seu trabalho. O fisioterapeuta ele não é, braço do departamento médico, ele é cabeça pensante assim como as outras áreas. Então, a gente precisa se posicionar nesse sentido. E, a partir disso, o clube investe, traz a possibilidade de entender o que a gente queria como um novo conceito de trabalho e, graças a Deus, os anos a seguir foram anos de conquistas e sucesso. Logicamente que isso ele traz a glorificação do trabalho, mas não é o que ratifica. Porque talvez o quanto de contribuição a área, né, do que a gente chama do staff, o grupo de trabalho trouxe para a possibilidade de título, ela foi imensamente importante nesse momento. E deu a possibilidade do clube trazer as conquistas e isso é um valor imensurável, né? Assim como os ativos do clube foram valorizados. E eu acho que isso trouxe a possibilidade de visibilidade do trabalho e uma visibilidade da profissão. Isso é importante, né? Para que a gente pudesse alavancar tudo que foi feito no clube, e aí as pessoas começaram a reconhecer o clube como referência na área de recuperação, na área de treinamento e na área de avaliação, porque foi o grande legado que a gente deixou para o clube. E essa é a história, né, Bruno? O bom líder é aquele que se torna dispensável em algum momento, né? Então, não precisa mais agora estar ali presente, que o legado fica. Bruno, eu tenho uma missão importante, cara. Resumir aqui as perguntas e tem muita pergunta pra gente, tem muita coisa para quero te perguntar ainda. Então vamos escolher aqui algumas. Você tem mais um tempo pra gente encerrar a live? Se essa aqui fechar, a gente abre outra? Como é que tá a sua horário? Fica tranquilo, estamos com disposição. A gente tá no pico agora da galera, então se fechar essa live, pessoal, a gente abre outra para encerrar e despedir bonito. Aí, Bruno, como é a sua relação com o Departamento de Preparação Física do PSG? A boa integração? Deixa eu fazer uma amenidade aqui, Bruno. Eu conversei uma vez com você no Zap e nós falamos dos Germans. Sim. Eu trabalhei na Inglaterra 4 anos da minha vida e, cara, trabalhar com alemão é uma parada. E eu sei que você tem uma equipe lá interdisciplinar, de vários países, várias culturas. Como é que é aí? Responde aí o Harrison. O Harrison, a minha relação com o Departamento de Preparação Física do PSG, ela é ótima. Ela é ótima. A gente, por definição, o nosso departamento a gente chama de Departamento de Sport Science, Medical Sport Science. Né? Então, essa relação, basicamente, ela é definida hoje, na tomada de decisão do nosso clube, ela passa por um processo de decisão do preparador físico, que veio junto com a comissão técnica do treinador alemão, que é o Thomas Tuchel, que, por sinal, aqui eu faço uma menção a ele, que é um cara que abre muito para as discussões e dá a responsabilidade para todos os profissionais que tomam a decisão. Isso é importante. Tá? A partir do momento que ele abre para gerenciar e delegar as decisões, ele cobra muito dos profissionais que ali trabalham com ele. Né? Então, passa por mim as definições e pelo médico também, que faz todo o acompanhamento na parte clínica desses atletas. Então, a partir disso, a gente delineia todo o processo e distribui para os outros que estão nos ajudando e que nos ajudam sempre na execução do processo. Então, essa é a linha de comando do clube hoje. Então, a minha responsabilidade, ela também envolve um pouquinho nas decisões, porque nas decisões no sentido de controle de carga, no que tange, a gente está trazendo as melhores estratégias para o treinamento da equipe no campo. Então, essas discussões elas são definidas por essas 3 pessoas hoje no clube, logicamente com um aval final do treinador. Então, isso me dá a possibilidade de me desenvolver muito mais como profissional, porque eu tenho que ter a responsabilidade de entender as demandas do treinador. Por exemplo, um exemplo básico. Eu tenho como por costume assistir às preleções do meu treinador.
Não porque eu quero inferir na tomada de decisão dele no processo que ele vai definir o time, no esquema tático. Não. Eu preciso conhecer o sistema tático do meu treinador. Porque a partir do momento que eu faço a recuperação de um atleta, eu preciso entender quais são as demandas desse atleta no campo. Né? Então, para quem conhece um pouco de sistema tático, por exemplo, se esse atleta joga numa linha de 4 no meio de campo, se ele joga por dentro dessa linha, as ações desse atleta, as demandas desse atleta são diferentes para quem joga como um quarto homem de meio de campo ou joga na beirada do campo, como eles chamam. Então, são esses tipos de caracterização de testes que eu utilizo para dar a alta fisioterapêutica para ele. Ou ao retorno ao período competitivo. Eu não uso apenas os testes funcionais, mas assim como as demandas que ele vai ter que executar no campo. Então, a partir disso, todo o desenvolvimento do trabalho, ele tem uma integração muito grande com o departamento de preparação física do clube, que é feito pelo Rainer, que é o profissional que é escolhido pelo treinador, e a nossa relação é muito, muito boa. Vamos para a próxima aqui. O que é mais impactante na reabilitação? Exame de imagem ou a parte clínica? Pergunta do Vini. Vini, uma pausa para isso. Você talvez possa dar essa própria resposta a você mesmo. Você acha que a imagem ela vai te dizer mais do que a parte clínica? E quando a gente diz imagem aqui, por definição, a imagem é um exame complementar. Boa. Não perca a essência da profissão, que é perguntar, arguir, compartilhar as informações. Numa anamnese simples, talvez você possa coletar muito mais dados do que na análise apenas de uma ressonância. Então, quando a gente tem dúvida na nossa prática diária, a gente consulta a uma ressonância em alguns momentos. Mas não é parâmetro de retorno competitivo do atleta numa liberação pós-recuperação a uma lesão muscular, a uma recuperação de um ligamento cruzado, enfim. A gente precisa, de fato, ter a responsabilidade de avaliar bem, de maneira criteriosa, para que a gente possa criar parâmetros específicos para esse retorno competitivo. Na minha prática, a avaliação clínica e funcional, Perfeito. porque existem diferenças entre a clínica e a função, para que você possa tomar as decisões e aí sim criar. Então hoje todo o consenso, por exemplo, de lesões musculares, você vai ver que a ressonância ela tem uma relevância muito menor na tomada de decisão, se esse atleta está apto ou não, do que nos testes funcionais. Bruno, só relembrando, pessoal, se a live cair, nós não vamos nos despedir, porque estamos tentando responder essas perguntas, são muitas. A pergunta que eu não responder aqui, refaz de novo na próxima live, no botãozinho de pergunta, porque se perguntar aqui, passando, a gente não consegue responder. Bruno, até onde termina o seu trabalho, começa educador físico, não tem essa limitação, como é que você trabalha? A pergunta do Dani Viana. Não, eu não vejo essa limitação e eu não vejo essa separação tão drástica assim, porque as linhas precisam se comunicar. Essas linhas precisam se interagir de uma maneira muito específica, principalmente no que eu faço. Muitas pessoas me perguntam e falam, né? Você trabalha muito no campo, mas esse trabalho não é um trabalho do profissional da educação física. Por quê? Assim como o profissional da educação física também deve conhecer as premissas do desenvolvimento da função. Teoria do controle motor. Se ele conhece a teoria do controle motor, basicamente ele consegue desenvolver um programa de reabilitação específico. E a palavra reabilitação, ela agrega, ela é ampla. Quando eu falo de recuperação, talvez seja um trabalho voltado mais para a fisioterapia. Mas a reabilitação, ela tem como característica dividir as áreas e integrar as áreas. Mais do que dividir, integração das áreas. Então, assim, na minha realidade, na minha prática diária, eu vou até a fase final de recuperação com esse atleta, inclusive em trabalhos no campo, onde envolve a bola, onde envolve algumas características mais específicas desse trabalho, com um trabalho de integração entre outros atletas, porque neste momento é onde a minha observação ela torna-se muito importante para guiar as práticas que o profissional da educação física vai desenvolver. Então, assim, o momento de gerenciamento, eu vou pegar a frase que você utilizou, você torna-se talvez dispensável para a execução, mas você não é dispensável
para a tomada de decisão se ele está apto ou não. Então, Perfeito. eu me preparo muito para desenvolver esse trabalho também no campo, assim como os profissionais de educação física que trabalham comigo fazem esse acompanhamento desde a fase inicial do trabalho. Como é que eu posso entregar? Aí eu faço aqui uma reflexão. Como é que eu posso entregar o profissional, o preparador físico, o atleta para o preparador físico, se ele não conhece do trabalho que foi feito anteriormente, ou se ele não acompanhou as variáveis que foram necessárias para chegar até aquela fase. Então, assim, eu não tenho esse problema de transitar entre as áreas, assim como acho que o profissional da educação física também tem que transitar. Agora, as competências de cada uma, logicamente, já estão definidas por seus conselhos, né? E as necessidades diárias da sua realidade de trabalho é que talvez determinem e definam as linhas de atuação. E assim como em todo clube que eu trabalhei e trabalho, a gente faz uma detectação de tudo isso no primeiro momento e, a partir disso, a gente vai delineando no dia a dia, de decorrência com as nossas demandas. Vamos para a próxima aqui, Bruno. Professor Renato, poderia falar da atuação do fisioterapeuta no futebol e no power soccer? Então, essa é, para mim, né? O futebol, ele tem a propriedade de ser um esporte competitivo, de alto rendimento e talvez um dos esportes mais inclusivos que exista. Por isso, eu me alicerço no power soccer, que é o esporte que já vai virar esporte paralímpico, né? Hoje é um esporte adaptado, mais inclusivo que existe. Então, para quem não conhece, é o futebol em cadeiras de rodas. Eu sou diretor científico da Seleção Brasileira de Futebol em Cadeiras de Rodas, com muito orgulho. Trabalho com excelentes profissionais, Camila, doutora Márcia. É um grupo de fisioterapeutas que conhece de paradesporto, conhece de futebol, conhece de esporte. Hoje a gente tem o privilégio de estar em parceria com a SONAF, então, a Sociedade Brasileira de Esporte, abraçando o futebol em cadeiras de rodas, abraçando o paradesporto. E eu nunca, se tudo que eu aprendi na minha vida hoje foi com os meus colegas e com os meus pacientes, o momento que eu mais aprendi na vida são com os meus atletas de futebol em cadeiras de rodas. Eu aprendo resiliência, eu aprendo uma capacidade, neuroplasticidade incrível, onde eu tenho um atleta que não tem braço e é o capitão da seleção brasileira. Ele mexe com o ombro, com um pouquinho de húmero que ele tem. Ele toca cadeira de roda. Atletas da Argentina que chegaram aí, eu falei, cara, como é que esse cara tá trocando a cadeira? Ele toca com queixo, Bruno. O joystick é aqui, ó, no queixo. E o cara é artilheiro, o cara se reinventa. Então, essa capacidade de você ver algo ser construído na vida de um atleta é muito prazeroso. Mas no atleta paralímpico, no atleta que teve algum momento a sua vida social impedida e agora ele vira uma referência para essa mesma sociedade que ele imaginava que não ia ser mais parte, é muito prazeroso. Brunão, sempre que pode, manda um alô aí para o pessoal do futebol em cadeira de rodas. Então, obrigado aí pela pergunta. É um prazer trabalhar com eles. E, Renato, é incrível como a gente não conhece o limite do ser humano, né? Uhum. É impressionante. E como todo profissional que trabalha com recuperação, trabalha com treinamento, é da nossa também seara o desenvolvimento de conhecer que tipo de approach a gente vai ter com os nossos atletas. Isso é muito importante, né? Porque há também, numa determinada fase da recuperação, essa cinesiofobia, qual é o approach que você vai ter com o seu atleta, se é um approach mais ordenativo, é mais fraternal. Você precisa reconhecer todo esse conceito de neurociência, de abordagem, para que você acesse de maneira mais assertiva o seu profissional. Daí é que eu falo que a ciência, ela talvez não, ela não vai te dar uma prática infalível, mas ela vai te tornar e dar a sua possibilidade de fazer uma prática menos falível. Né? Perfeito. Então, por isso que a ciência ela tem a sua possibilidade de ajudar muito. E como eu costumo brincar, como eu tenho preguiça de fazer o mesmo trabalho 2 vezes, eu procuro a ajuda da ciência.
Acabou. Pra que a Retrabalho gente... dá muito trabalho. Dá muito trabalho, então eu prefiro ter a ajuda da ciência, que aí me economiza tempo. É isso, vamos para a próxima. O Brunão, quais os tratamentos mais efetivos para a lesão de LCA atualmente? A gente pode responder essa junto, vamos lá? Pode começar. Ô, Renato, eu particularmente eu não gostaria de estar falando sobre de métodos, testes conhecidos, nós já temos definidos pela ciência, são muitos. Hoje a gente tem visto que os protocolos de recuperação, né,